Eu gosto dessa cartela, né? Para começar todo o assunto, vamos entender o que são paráfrases, não é? Você já viu alguém dizer assim, ó, rapaz, quando inicia uma palestra? Boa tarde, boa noite, bom dia, senhores, senhoras aqui presentes. Parafraseando o Augusto Cury, posso dizer que Janelas Quiller, né? Aí você traz aí a citação de alguém. Então nada mais é a paráfrase do que você redizer o que alguém já disse. Então a paráfrase é você se reportar a um texto original. É uma espécie de quê então? De intertextualidade. Assunto muito recorrente no Enem, assunto muito recorrente em minhas aulas. Por quê? Porque quando você produz um texto, galera, você está fazendo ligações, sinapses textuais com outros tipos de textos, com outros dizeres, com outras áreas do conhecimento. E é interessante perceber que isso aqui é uma exigência da banca examinadora, viu? A banca examinadora exige isso na competência 2. Paráfrase com obras literárias e filmes é um excelente recurso. E o menino aí sabe. Os próprios meninos da técnica. Toda aula que a gente dá, a gente leva um parágrafo construído pela gente mesmo. E o parágrafo sempre tem uma abertura parafrásica. Eu sempre uso ou um filme, ou um personagem da literatura, ou uma alusão histórica, ou uma série da Netflix, ou um trecho de canção da MPB, trago alguma coisa para fazer essa interligação com o tema. É a própria competência 2 que exige isso, ó. E eu fazendo isso, o que é que vai ocorrer, ó? Não estou inventando não, viu, Júnior? É para aumentar a sua nota, meu amigo. E isso vai evitar tu começar também uma redação de forma clicheirista, como muitos candidatos vão começar. Hoje em dia, no mundo de hoje, olha para mim, atualmente no Brasil, pegou aí? Ela é usada em diversos contextos. O quê? A paráfrase. Mesmo que quem a utilize não perceba. Diariamente, os falantes comunicam-se por meio de diversos tipos e gêneros. Toda hora, cara. Toda hora a gente está se reportando a um pensador. Aqui no universo das palestras, eu principalmente, acontece demais comigo porque toda hora eu estou dando aula, né? Toda hora eu estou me comunicando, toda hora eu estou fazendo alguma coisa nesse universo da escrita. Então, toda hora eu estou me reportando a alguém. Isso me faz lembrar até uma poesia muito massa do João Cabral de Melo Neto, que diz que um galo não tece uma manhã sozinho. Ele precisa de um primeiro galo que acorde, cante primeiro, para que um segundo galo acorde e cante, que cante para um terceiro galo acordar, e por aí vai tecendo toda a manhã. Isso ele está falando justamente das interligações que os textos têm entre si. Ninguém diz mais nada inédito, viu, magnata? Ninguém. Tudo que a gente vai dizer, cara, é um redizer do que alguém já disse, não é? Porque realmente, esse é o processo. É o processo de leitura, de interpretação, de comunicação. Repassando informações para outras pessoas que as repassam novamente. Assim, as ideias são reproduzidas e reaproveitadas. Pensando nisso, veja abaixo tipos, exemplos e características de paráfrases, da paráfrase para reconhecê-la e utilizá-la corretamente. Antes de trazer essas frases, eu vou trazer. Então vai fazer paráfrases, que são interpretações. Vai ser semelhante a isso, ó. Por exemplo, eu tenho o provérbio que diz: em casa de ferreiro, o espeto é de pau, não é? Então, aquela destreza, né? Aquela habilidade que eu tenho em alguma coisa, eu só a desenvolvo na rua, não é? Porque em casa eu nem sequer lembro dela. É mais ou menos assim. A pessoa é muito hábil em determinado assunto fora de casa e em casa ele é muito leigo. É a explicação que eu dou do provérbio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu posso fazer uma paráfrase dessa frase, que é eu interpretar e explicar ela. A persistência na vida é tudo para que se alcance nossos objetivos. Aí eu repeti o provérbio. Você está me entendendo? Então é isso que vai ocorrer. Mas antes disso, eu vou trazer algo
que vai funcionar, não é? Muito melhor ainda em se tratando de intertextualidade parafrásica, que é você aflorar seu senso crítico associando os seus escritos a elementos da cinematografia, não é? Ou da literatura. E no cinema, na cinematografia, nós temos O Menino que Descobriu o Vento. É um grande filme, não é? Baseado em fatos, baseado na realidade, em que um garoto é autodidata, ele por si só vai à biblioteca da escola num vilarejo, num local bastante pobre. A escola, pelo regime político do local, ela recebe uma taxa das famílias para manter os professores, a estrutura, o funcionamento. Mas lá se abate, nessa região, uma grande seca. E a plantação de milho, de arroz, os legumes que eles precisavam para a subsistência, pessoal, acabam ficando escassos, a ponto do governo, não é? Mandar carros e deixar alguns grãos uma vez ou outra, esporádica. E no filme tem cenas deles andando lá, né, na bicicletinha, correndo para ir buscar esses grãos que é dado, não é? Ou é vendido, não lembro. Para sustento, sei lá, de um mês. Terrível. Muita gente precisou sair do local, mudar-se, morrer. Conflitos acabaram ocorrendo. Mas ele, o que é que ele fez? Ele observou que a bicicleta do professor, que inclusive era namorado da irmã, funcionava no pneu dela um dínamo, não é? Que gerava energia para ligar o farol. Porque a visitação que o professor fazia à casa dele era quase sempre à noite. E ele pensou, rapaz, tem água no poço, não é? Mas como vou fazer para irrigar? É impossível todo dia tirar água com balde para irrigar uma plantação, não é, pessoal? A logística é quase que impossível. Então ele pensou em gerar energia, cara, para irrigar a plantação e trazer nova vida àqueles milhos, àqueles grãos. E ele tem uma série de conflitos com o pai, ele passa a ser autodidata, ele estuda na biblioteca, porque a matrícula dele até cancelada estava, porque o pai não tinha dinheiro para pagamento. Ele acaba ficando, não é? Buscando parafernálias no lixo, juntando, ele encontra um primeiro equipamento que não dá certo, gera com energia de baterias velhas, a pilha não dá certo, porque elas acabam, né? Aí ele pensou, rapaz, se eu fazer rodar aquela hélice a partir da roda central da bicicleta do meu pai, eu posso fazer um redemoinho, né? Uma espécie de redemoinho. Aí ele vai, ok, energia eólica. Então já é um outro tema de redação presente aí, que são as energias limpas. Ó, ele usou a central na bicicleta do pai dele. Ele levou uma taca por isso, mas aí o projeto dele deu certo. Esse menino, inclusive, cara, não esse, né? Que esse aqui é o autor. Mas o jovem envolvido nisso, ele passou a dar palestras no mundo inteiro, não é? A ser referência, ganhar prêmios Nobel e por aí vai. Esse é o enredo do filme, que pode ser associado a muitos temas. E aqui é o Cortiço, a figura da Bertoleza, do João Romão, não é? Uma senhora cafurza, não é? Que acaba tendo envolvimento, inclusive amoroso, com João Romão, que é a representação da burguesia, do burguês, do português. Ele é dono do Cortiço, que é um emaranhado de casas, em mora pessoas, não é? Com séries de problemas socioeconômicos, sociais e emocionais, que inclusive aqui também é uma relação capitalística de poder e ao mesmo tempo a Luísa Azevedo fazendo com que essas pessoas que aí moram se zoomorfizem, porque essa obra nada mais é do que a obra principal de uma escola literária antes do modernismo, que é o realismo-naturalismo. Naturalismo. Então, porque o realismo Machado de Assis é que é o expoente com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, e a Luísa de Azevedo representa o naturalismo com o Cortiço, justamente porque apresentar esses personagens no seu estado zoomórfico, natural, de natureza humana, instintiva. No Cortiço a gente vê uma série de conflitos ligados a instintos humanos, não é?
Até abuso sexual a gente encontra na figura da Pombinha, que é uma jovem adolescente, tá bom? Filha de uma das personagens, como briga, adultério, suborno policial. Na verdade, é um retrato antigo da atual Rio de Janeiro, nas suas favelas, não é? Digamos assim. Cite filmes ou obras literárias como um método introdutório de contextualização ou de estratégia argumentativa. É sempre bom iniciar a redação com um método de intertextualidade, para assim ir ganhando pontos na competência 2, que eu anotei lá, não foi? E na competência 3. Isso ajuda demais, galera. Demais mesmo. Nós temos Monteiro Lobato, não é? O mesmo autor da célebre frase: um país é feito de homens e livros, não é? Um grande escritor da literatura infantil brasileira, autor também da obra Zeca Tatuzinho, Zeca Tatu, que os livros, às vezes, de ciência nas escolas de ensino fundamental já utilizaram para trabalhar justamente essa questão do homem do campo, ao mesmo tempo de doenças ligadas à questão do saneamento, não é? Que o senhor que defeca, que não tem fossas sépticas e defeca próximo, aí eu lembro dessa imagem, né, usada aí na historinha. Próximo a um rio, aí tem a figura do caramujo, que é o portador do parasita, aí é o técio que domina essa área, né, que transmite a leishmaniose, ou outra lombrigoides, ou a asteníase, eu não sei os nomes das doenças de forma, vamos dizer assim, categórica, mas é mais ou menos isso. A cólera e outras questões intestinais, não é? De infecções trazidas aí por essa questão do saneamento. Então é uma obra que vai trazer, beleza? Essa temática. E aí por isso está aqui, ó, o novo marco legal do saneamento básico, não é? Há um marco legal, há uma lei, mas também tem esse repertório. Os repertórios das leis também são importantes dentro dos textos. Já nós vamos para a frase, hein? Relaxa. Só mais uma série de outros repertórios que eu quero te mostrar. Você conhece essa imagem aqui? É o Grito. O Grito é uma série de quadros e pinturas do norueguês Edvard Munch. É justamente uma pintura que vai trazer muito a coisa da angústia, não é? E do pensamento humano, na passagem do século XIX para o XX, do sofrimento humano. É uma figura andrógena que atravessa uma ponte em que as linhas curvosas, tortuosas do expressionismo, não é, do autor, traz aí um direcionamento nos reportando a medo, terror, fuga, angústia, desolação, beleza? É o que o quadro traz. De modo que esse quadro, como todo o tema da redação é uma angústia humana, é um disparate, não é? É uma aflição. Todo o tema do Enem vai ser uma aflição, por isso que tem as propostas de intervenção. Então esse quadro ele pode se adequar, não é? Como um método introdutório intertextual parafrásico, para se associar à frase-tema. Beleza, pessoal? Mas para isso você tem que saber pelo menos o ano, o século, é século XIX, né? 1893 já é século XIX, para iniciar o 20 já, perto do 20, finalzinho do século XIX. Tem que saber que é do Edvard Munch, não é? Tem que saber mais ou menos o que é que o quadro traz. É uma tela representada que parece contorcida pelo efeito de emoções, como medo, aflição, incerteza. São os sentimentos que a obra, a pintura nos traz. As linhas curvas do céu e da água, assim como a linha da ponte, conduzem o observador à boca da figura, que se abre num grito perturbador, ou seja, um grito de desespero. E aí, trazer a sociologia é trazer o social, como área do conhecimento também, para dentro das redações. Por isso a gente vai aprender com Durkheim, não é? Um grande sociólogo, o que é o fato social, que é fácil. Todo e qualquer tema é um fato social. Segundo Durkheim, consiste em maneiras de agir, pensar e de sentir que exercem determinada força sobre os indivíduos.
obrigando-os a se adaptar às regras da sociedade onde vivem. E aí eu lembro de uma redação que eu fiz hoje, eu produzi hoje uma aula, um slide novo, né? A partir dos textos motivadores eu montei tudo certinho, tudo inédito. Não está na internet, só se eu jogar, só se eu disponibilizar, porque eu procurei da maneira como eu queria, não achei. Montei tudo direitinho e fiz o tema, a questão da decadência da música brasileira, não é? É um fato social. Nós estamos vivenciando ultimamente a decadência, ultimamente não, acho que desde os programas da banheira do Gugu, não é? E do Faustão, a gente já teve essa decadência musical sendo colocada em xeque, sendo colocada à tona, em xeque não, mas em tela, na prática. Música cada vez mais incitadoras da violência, não é? Sem nenhum teor poético nas suas letras e por aí vai. E hoje eu trabalhei esse fato social, essa relação que a gente tem com a música, em especial os jovens envolvidos nessa questão. E produzi toda uma redação em cima disso. Isso é fato social. Para finalizar, o último repertório, e esse eu amo de paixão, não é? Que é um repertório sociocultural ligado às artes plásticas. E eu conheço um grande artista, renomadíssimo, acho que ele está radicado na França, mas possivelmente que seja mineiro, brasileiro, Vic Muniz, não é? Ele é autor, cara, de um dos maiores documentários, ganhador de grandes prêmios, modificador da vida de muitas pessoas, que é o documentário Lixo Extraordinário. Está no YouTube. Se tu digitar bem, é 1h30 o documentário. Um documentário que mostra as belas ações feitas por ele na modificação de vida de pessoas que viviam a vida toda num lixão, no maior lixão a céu aberto do Brasil. Fica no Jardim Gramacho, Guarujá, São Paulo. Cara, ele modificou aquelas pessoas por inteiro. Belíssimas mulheres escondidas atrás de vestimentas maltrapilhas, não é? Cabelos duros, ressecados à pele por conta das intempéries do tempo, do sol e da sujeira. Ele encontrou por trás de todo esse grude que a sociedade vira os olhos, belíssimas modelos fotográficas, não é? Ele fez, que ele é fotógrafo profissional também. E também grandes artistas plásticos se revelaram, porque a partir de parafernálias, objetos retirados do lixão, eles conseguiram imitar quadros até de grandes artistas, não é? Mundiais, obras, esculturas com tampas de vaso sanitário, com garrafas PETs, com quinquilharias, com artefatos, sucata, eles conseguiram montar e fizeram as exposições, ganharam dinheiro por isso, viu, galera? Fizeram grandes exposições, não é? Ele foi apenas o curador, o ativista cultural, e essas pessoas foram tendo suas vidas modificadas, dando entrevistas, participando de programas, a vida do povo. Vic Muniz, Lixo Extraordinário. Por quê? A partir do lixo aconteceu algo extraordinário. Por isso, seja original e criativo como ele. Ele tem outro grande trabalho, cara, que você pode associar a temática, sabe do quê? Do trabalho infantil. Do preconceito racial, do racismo, que é o que ele chamou de crianças de açúcar. Não é? Nada mais é do que um trabalho feito com crianças do MoMA, que eram cortadoras de cana, pessoal. Uma de suas mais importantes séries é Crianças de Açúcar. Recente, viu, cara? 96. Com a qual o Vic Muniz participou da mostra New Photography, porque ele participou de muitas mostras de fotografia. Ele é o fotógrafo, cara. Ele lembra também muito o Sebastião Salgado, não é? O maior fotógrafo também, que tira fotografia de situações conflituosas, conflitantes, sempre em preto e branco, não é? Tirando o universo das cores, porque as cores elas demonstram alegria, não é? E ele quis trazer uma penumbra cinza, não é? Para suas obras, para suas fotografias, não é? Retirando delas as cores, porque ele nunca fotografava nada em situação de comicidade, de alegria, sempre em situações de dureza da vida. No MoMA,
Essa série retrata filhos de trabalhadores de plantações de cana no Caribe, mostrando o paradoxo da doçura do açúcar com o amargor de suas vidas. Olha o paradoxo. As obras e o paradoxo, o mesmo paradoxo encontrado em Lixo Extraordinário, não é? As belíssimas fotografias de obras de arte tiradas de um lugar que a gente não quer nem pisar. As obras foram feitas com vários tipos de açúcar e depois de fotografada, o açúcar foi colocado em potes rotulados com as fotografias originais e expostas em diversos museus pelo mundo. Olha elas aí, ó. E o mais interessante, o grande finale, que eu acho ele maestral, é ele ter tido essa ideia aí. Olha, pois tá bom. No Brasil, o ECA proíbe que eu divulgue, não é? Fotografia de crianças. Fotografia mesmo, revelada. Aí não é uma fotografia. Aqui é uma arte plástica. É uma obra de arte. A fotografia mesmo das crianças, lá como não tem a proibição, foi mesmo a fotografia delas mesmas. Mas aqui, para ele trazer um pouco do trabalho dele no Brasil, eu acredito que ele fez isso por isso. Jogou açúcar num tabloide como esse, numa mesa de coloração negra, e foi espalhando, ó. Espalhando o açúcar de modo a formar, olhando para a fotografia da criança, silhuetas mais ou menos parecidas, se não iguais, àquelas silhuetas, aquelas crianças da fotografia. E aí depois tirou a foto, de modo que aí não é nem a foto, é a foto da obra dele. Assemelha-se àquele, eu já vi isso aqui em grandes cidades, nas viagens que eu faço por aí, essas litorâneas. O cara vende um quadro para nós, em que ele joga aqui a tinta, aí ele vai espalhando com a mão, de modo que vai formando ali, cara, belíssimas paisagens. Um dia eu vi com areia. O cara formando com areia, depois passa lá uma cola, uma espécie de verniz, para a areia ficar grudada. Mas os artistas são capazes de fazer isso aí. E aqui nós temos um tema de redação para a gente fazer um treino. O que é que eu vou usar? Vou fazer uma paráfrase, não é? Com o entendimento que eu tenho de O Bicho. O Bicho, não é? O Bicho é uma das poesias do modernismo brasileiro, de autoria do Manuel Bandeira, que é uma das poesias mais protestantes, não é? Mais engajadoras de protesto que eu já vi. Porque por trás da poesia O Bicho há uma denúncia da pobreza, da fome, da zoomorfização, do naturalismo humano. Quando se fala de onde eu planejo as minhas propostas, aqui é onde eu planejo minhas teses, e aqui é onde eu planejo como iniciar. Na verdade, isso aqui é um planejamento, cara, para se fazer uma boa redação. Beleza? É você colocar aí 95% da redação pensada numa espécie de brainstorming. Não é brainstorming, tempestade de ideias, para que seu texto saia, não é, a contento do que a banca examinadora quer ver. De modo que, se eu for unir esses pensamentos, se liga que vai dar isso aqui, não é? Ficaria mais ou menos assim. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Ora mais. Então, todo o verso concorre por ser uma citação direta, mas já não chega a ser uma paráfrase, mas uma citação direta, não é? Do texto. Mas entenda no sentido de que eu estou usando aí o repertório, não é? Aí por isso mesmo eu me reporto ao próprio verso, como cena. Essa cena do poema, aí eu dou legitimidade, porque eu cito o autor, Manuel Bandeira, grande poeta brasileiro, do modernismo brasileiro. A banca hoje pede que eu faça isso. É tão tal que o parágrafo está curtinho, mas eu deveria hoje, se fosse eu refazer esse parágrafo, eu deveria hoje acrescentar, não é? Representante do modernismo, representante do modernismo e poeta brasileiro.
Essa informação a mais, pessoal, a banca considera como apontar para o repertório uma legitimização, uma legitimidade. Porque pertinência eu sei que já tem, né? Comida, catando comida. E eu estou falando de quê? De fome, de insegurança alimentar. Então, os termos são pertinentes. Entendeu? Então, de 2019 para cá, a banca precisou que a gente fosse mais enfáticos na citação de fonte, na legitimidade. Então, essa cena do poema de Manuel Bandeira, retratada na poesia O Bicho, é o cotidiano de inúmeros brasileiros, que nos faz pensar na temática do combate à segurança alimentar no Brasil. Então, é uma tentativa de pegar a frase tema para associar ao repertório. Nesse sentido, 2 aspectos merecem atenção: o alto índice de desemprego e o enfraquecimento de políticas públicas dirigidas ao público de baixa renda. Então, tu vê que eu contemplo, fazendo aí um checklist do planejamento, lá no meu planejamento eu combinei começar com O Bicho. Eu combinei que eu ia levantar como tese o alto índice de desemprego e o enfraquecimento de políticas públicas. Então, os parágrafos próximos agora é eu tentar desenvolver e convencer meu público de que o desemprego é fator continuador da insegurança alimentar. É eu tentar, no parágrafo 3, convencer o meu leitor de que as políticas públicas enfraquecidas, essa de repasse de recursos, Bolsa Família, Bolsa Escola, Vale Gás, o que você quiser pensar, é também causa de enfraquecimento. Tem dados numéricos, e nós vamos ver isso lá nas estratégias argumentativas, que cerca de 33 milhões de brasileiros voltaram de novo para o mapa da fome, coisa que a gente tinha saído, não é? E voltamos novamente. O segundo parágrafo ficaria mais ou menos assim: sob esse viés, percebe-se o alto índice de desemprego como um fator decisivo para que esse problema persista. E aí, para eu não trazer a questão da insegurança alimentar novamente repetida, eu encapsulo, me reportando ao tema com a expressão esse problema. Esse problema é o tema: a insegurança alimentar. O desemprego, o alto índice, aqui é o tópico frasal, é a base principal do parágrafo. Eu fazendo isso, construindo o tópico frasal, eu acabo evitando que meu texto seja meramente expositivo e faço dele um texto eminentemente dissertativo argumentativo, porque eu uso o recurso do tópico frasal, que é essa afirmação primeira, categórica, para iniciar o parágrafo. Agora eu vou usar N estratégias argumentativas aqui, 1, 2, não é? E 3, para eu desenvolver a ideia. Essa persistência está atrelada à inflação, sobretudo à pandemia, como agravadores da perda dos postos de trabalho. Prova disso, dados da Oxfam apontam novas projeções sobre a fome nessa pandemia, afirmando que mais de 33 milhões de brasileiros estão subalimentados por não terem condições financeiras de arcar com a alimentação. Desse modo, o desemprego precisa ser repensado pelo poder público. Veja que é uma redação limpa, seca, não é? Pontual em seus elementos constitutivos, nas suas micropartes do parágrafo. Por quê? Porque é uma redação didática, para o Chico e para o Francisco entender. Então, o que é que ocorre? Ocorre que eu uso um conectivo, que a banca me exige ter, um conectivo interparagrafal, sob esse viés, diante disso, nesse contexto, né? Podia botar um diante disso aqui, para iniciar. Que é o diante disso, é um operador que vai operar lá para o primeiro parágrafo, final do primeiro parágrafo, que é onde eu estabeleço o desemprego e a ausência de políticas públicas, enfraquecimento delas, como tese. Se eu parasse aqui, o parágrafo era embrionário.
Porque parágrafo de 1,5 linha, 2 linhas, a banca considera uma das partes do texto embrionária. Que parte? O desenvolvimento. Por isso que eu tenho que agora usar de estratégias para defender esse alto índice de desemprego como decisivo para a persistência do problema. Aí por isso eu usei isso aqui. Atrelei o problema à inflação e à pandemia. Não é? Olha as crases, viu? Tudo aquilo que está atrelado a alguma coisa. Como agravadores da perda dos postos de trabalho. Cara, perdeu o trabalho, vai comer por 6 meses aquele seguro-desemprego. E depois, não é? Prova disso, dados do Oxfam apontam novas projeções sobre a fome, não é? Nessa pandemia. É o que faz o link com a anterior. Afirmando que mais de 33 milhões, dados numéricos, não, eu uso aí um dado numérico para oxigenar o parágrafo, de brasileiros estão subalimentados por não terem condições financeiras de arcar com a alimentação. Se parasse aqui, pronto, já estava bom. Já estava bom. Esse método aqui de fechamento do parágrafo a gente chama de reiteração. Reiteração. Reiterar. O que é a reiteração? É justamente eu repetir a ideia central: desemprego, desemprego. Às vezes você repete com... Aqui é alto índice de desemprego, aqui só é desemprego. Então não é uma repetição linguística que vai fazer você perder ponto na competência 4, que é a